A Juliette está totalmente fora do padrão. É uma folha, né? Muito bom dia, doutora Daniela Alencar. Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Nossa, o Manolo acabou de mandar uma foto aqui que ele tá assim, sofrendo por conta do sol. 33 graus. 33 graus. Os termômetros estão registrando agora aonde que ele tá passando. Onde você tá passando, Manolo? Fala aí pra mim, por favor. Posso fazer um relato aqui antes de a gente... Aliás, tem a ver com vitamina D, eu acho. É o assunto nosso de hoje. Uhum. Mas olha, ontem um amigo meu me passou ao longo do dia o que ele foi sofrendo na passagem que ele teve por Cachoeiro de Itapemirim. Às 10h30 da manhã, ele chegou em Cachoeiro e estava enfrentando 37 graus. Tudo marcado no termômetro do carro dele. Então apontava ali a temperatura exterior, né? Então às 10h30, 37 graus. Quando deu 11h30, já tinha subido para 39. Eu acho que ele terminou... Você tem aí as fotos que eu te passei, Letícia? Tem. Eu acho que terminou com 40 e... 3 e alguma coisa. 43 alguma coisa, não foi isso? Eu vou ver aqui. Olha que coisa. Não, a sensação térmica. Aí tem os ouvintes agora mandando aqui pra gente já. A sensação térmica, a Paty Dias está mandando 35 graus. Eu sinto te decepcionar, você errou. 38 ou 48. 48 graus. Mentira. 48, a sensação Jura? térmica em Cachoeiro. Olha lá. aqui, ó. Registrado no carro dele. Às 2h da tarde. Colatina também é bem quente, né? Graus. Sim. Ele me passou aqui 4 fotos. A primeira delas, como eu disse, foi às 10h30, e daí estava lá com 39, e daí foi subindo. Sol tem a ver com vitamina D? Sim, muito. E por isso eu resolvi falar aqui hoje sobre isso, com relação à vitamina D. Vamos começar por uma parte que é muito importante, né? A gente tem alguns alimentos que aumentam a vitamina D, que é bacalhau, a gema do ovo, né? Geralmente os crustáceos têm muito leite e derivados, mas a principal fonte de vitamina D no nosso corpo é o sol. Porém, a gente está vindo, né, com uma radiação solar muito grande, né, nessa época do ano, principalmente essa semana, e eu já imagino como vai ser o verão, né? Se em novembro já estamos desse jeito, né? Imagina o verão. A grande pergunta ontem foi essa, né? Então é importante potencializar nesse período a hidratação e principalmente, né, economizar água, né? Porque assim, a gente vai precisar muito dela, tanto para se hidratar quanto para a questão de higiene, né? Porque pelo que a gente está vendo, o verão vai ser muito forte. Mas enfim, e aí quando a gente fala de vitamina D, nossa principal fonte de vitamina D é o sol. Né? E a vitamina D, ela é muito importante em diversas funções, né? Na prevenção do câncer, a gente acredita que esse processo de diferenciação celular, a vitamina D, ela diminui esse processo de diferenciação celular, que é o que provoca o câncer. Aumento de imunidade, né? Ela age na função dos linfócitos, que tem essa função de imunidade. Importante na gestação, por questão de diabetes gestacional e hipertensão. Importante na questão óssea, né? Quem tem osteoporose, porque é ela que age no metabolismo, principalmente do cálcio e do fósforo. Que também são importantes para a contração muscular, que é a questão do batimento cardíaco, né? E ela, como ela vai agir na questão do cálcio, ela também vai ser muito importante para a questão óssea. Então, não adianta só você tomar cálcio ou consumir leite, derivados para aumentar o cálcio no sangue. Você tem que ter uma quantidade de vitamina D adequada. Uma dúvida. Quando a gente tá falando aqui do sol, pode ser uma imbecilidade que eu vou falar aqui, mas eu acho que é algo que passa pela cabeça das pessoas. Todas as vezes que as pessoas vão pro sol, elas passam protetores, que são bloqueadores de raios solares. Isso influencia em alguma coisa na produção de vitamina D? Então, influencia sim. O que acontece hoje na nossa rotina? Por que assim, 90% da população está com a vitamina D baixa? Porque a gente ou fica dentro de um escritório, né, ou numa sala, sempre com o ar-condicionado ligado. O nosso trânsito pelo sol ele é muito pequeno, então sai do consultório, entra no carro, sai do carro, entra numa academia ou entra em casa, entendeu? Então, a gente está muito pouco exposto à radiação solar, tá? Se a gente pensar no sol mesmo, né? E não na luz. E aí, o que a gente recomenda, né? Que você use, sim, a proteção solar, é muito importante, ainda mais com esse sol, né? Nessa temperatura que a gente tem atualmente. Mas recomendar que o paciente ele fique de 10 a 15 minutos... quando for se expor ao sol e com bastante partes do corpo, vou caminhar no calçadão,
tente utilizar menos roupa possível, né? Então, uma camisa regata, uma bermuda, para poder ter mais exposição do corpo ao sol. De ficar de 10 a 15 minutos um pouquinho exposto ao sol e depois passar a proteção solar, que é muito importante, né? Então, não é para deixar de passar o protetor. Mas é para ter, pelo menos durante um período, mesmo que curto, ter algum tipo de contato com os raios solares. E tem aquele primeiro horário, né, da manhã, aquele primeiro sol da manhã, que você consegue até, por alguns minutos, pegar. A vitamina D, ela é mais ativada no período mais forte do sol, infelizmente. Mas aí, o que a pessoa pode fazer antes que fique nesse período, assim, até as 10 da manhã, né, uns 10, 15 minutos com o corpo, né, sem a proteção solar, e depois você passa o protetor solar, que é muito importante. E tentar ficar com menos roupa possível durante essa exposição. Agora, e alimento? Tem alimentos que são mais potentes em relação à produção de vitamina D? Isso, aí a gente tem o bacalhau, a gente tem a gema de ovo, né, a gente tem alguns crustáceos, leite e derivados, mas não em tanta quantidade, então efeito, né, quanto o sol. Não é tão potente quanto o sol. Não é tão potente quanto o Mas sol. competir com o sol é meio difícil. Agora, Dani, quais são os sinais, assim, que o corpo emite, que mostra pra gente que a gente tá com falta de vitamina D no organismo? Principalmente cansaço. Cansaço, fadiga, fraqueza muscular. É um sinal, claro, de uma falta de vitamina D. A vitamina D a gente consegue medir através do sangue, né? E aí, a gente pede uma vitamina D ideal no sangue acima de 40, né? E aí, a gente usa, isso aí vai depender do médico, do especialista, do nutricionista, tá fazendo a avaliação. No meu consultório, eu, Daniela, gosto de uma vitamina D acima de 40. Tá? Então, a gente, em pacientes... Existem pacientes que não podem fazer essa exposição ao sol. Pacientes que têm histórico de câncer de pele, pacientes que têm melasma, manchas. Então, são pacientes, alguns que têm rosácea, que não... Isso aí, a dermatologista, né, a médica dermatologista especialista, ela vai conseguir te direcionar essa questão da exposição solar. Mas... algumas pessoas, elas não podem ter essa exposição. E aí, a gente tem que entrar, na maioria das vezes, principalmente em pacientes que têm uma dificuldade de aumento, com uma suplementação. Um suplemento que a gente até encontra com certa facilidade. Isso que eu ia falar. Mas antes de a gente falar sobre o suplemento, Letícia, a gente falou aí de tomar sol. Mas qual é a periodicidade disso? Tem de tomar todos os dias? Há alguma coisa que possa ser feita semanalmente? Como é que é isso? Então, o ideal é que você tenha, né, curtos períodos de tempo, todos os dias. Tipo, 10 minutinhos, todos os dias, seria o ideal. E não fazer aquela exposição tão prolongada, igual as pessoas geralmente fazem. Então, um pouquinho todos os dias. Porque tem muita gente que fala assim pra mim, Nutri, mas eu vou ter que sempre estar tomando a vitamina D, todas as vezes que eu pego o meu exame, eu tô com a vitamina D baixa. Então, por que acontece? A gente faz a suplementação e a pessoa ela não faz a manutenção, que são esses 10 minutinhos, né, com exposição e tudo mais, você sempre vai estar com a vitamina D baixa. Então, se você não faz uma manutenção, a gente vai ter que estar utilizando a suplementação com a vitamina D. E o paciente, ele se sente tão melhor quando a vitamina D ela tá boa e ela influencia em tantas outras, né, que eu já citei, questão de contração muscular, questão de batimento cardíaco, de imunidade, né? Tem relação também com a depressão, né? Então, que a gente acaba... A vitamina D é algo que a gente sempre tem que estar avaliando a quantidade dela no sangue para poder não ter deficiência. O Cacá tocou no assunto dos suplementos, né? As pessoas, ela pode... tô cansada, ou foi apontada mesmo por médico, ela tá com falta de vitamina D. A gente tem uma gama, Dani, no supermercado, tem supermercado, farmácia, supermercado, vários desses suplementos de vitamina D. Mas tem que tomar um certo cuidado também para não tomar qualquer uma, né? Que elas, justamente, elas são, como a senhora falou, você gosta de colocar a medição de 40, né? Acima de 40. No sangue, o ideal é que ele seja acima de 40. Em questão de suplementação... Que eles chamam 10 mil Is, a vitamina? O I, na verdade, é a dosagem para manipulação ou para você comprar. Sim. Que aí, dependendo, você pode até chegar a 50 mil I, né? Se o médico quiser prescrever, né? Mas isso aí, a quantidade de unidades que a gente vai estar utilizando de vitamina D, isso aí vai depender da deficiência do paciente.
né? Se for uma deficiência, hoje mesmo antes de vir pra cá, eu peguei uma paciente com 18, que é muito baixa, né, de vitamina D, muito baixa. Então, você tem que entrar com uma quantidade maior de suplementação. Pois é, mas eu acho que a Letícia está perguntando algo, Dani, que é assim, as pessoas, elas se sentem cansadas. Daí falam, bom, eu ouvi que cansaço tem a ver com vitamina D. Vou tomar uma vitamina D. Aí D. Elas entram na farmácia, elas entram no supermercado e se deparam lá com aquele... O frasco é lindo, um D enorme, né? E fala, olha, cansaço, vai resolver D. Todos os meus problemas, né? Aí a pessoa vai lá, imediatamente compra e passa a tomar. Não deve ser feito dessa forma, é necessário ter algum tipo de orientação, é isso? Exatamente isso, porque dependendo do paciente, você pode usar uma suplementação maior e você pode usar uma suplementação menor. Então, se você utiliza, dependendo da quantidade, você pode ter uma hipervitaminose. E aí pode dar diarreia, pode dar náuseas, pode dar vômito por um excesso de uma vitamina D que teoricamente não teria tanta necessidade. Então, por isso que é o ideal você ter um acompanhamento para você conseguir analisar a quantidade de vitamina D ideal de acordo com o resultado do seu exame sanguíneo. E existe um outro detalhe muito importante. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela é melhor absorvida em meio oleoso, né? Em meio de óleo. Então, como é que faz para tomar? E aí, por isso que muita gente toma e não tem tanto resultado. Então, sempre que você for correr... Por exemplo, quando eu vou prescrever, eu coloco QSP, que é onde ele vai ser, né, encapsulado ali, para ele estar junto à vitamina D com azeite, com óleo de linhaça, com óleo de coco, porque ela é melhor absorvida. Então, se você compra esses aí de supermercado, enfim... Tem que ver se o meio que eles estão utilizando se é um meio oleoso. Se não for, se você tiver em dúvida, o ideal é você tomar no almoço, que geralmente você toma com azeite, você comer junto com um pedacinho de abacate, de coco, para você facilitar essa absorção dessa vitamina D, entendeu? Tem participação aqui dos nossos ouvintes, Dani. Participação do Joilson. Fala, Joilson. Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, doutora Dani. Sou Joilson de Vila Velha. Doutora, eu sou carteiro, trabalho todo dia, de 8 ao meio-dia, exposto ao sol. Como diz Cacá, pode ser uma imbecilidade que eu vou dizer. Existe uma superdosagem de vitamina D no organismo, como ovo e todos os alimentos naturais possíveis. Abraço. Boa pergunta, não é imbecilidade não. Não, toda pergunta é válida, né? Não, e nesse caso aí é uma dúvida correta. Porque a exposição dele é muito grande, né? Porque se a gente não se expõe e tem baixa produção de vitamina D, quem se expõe muito tem altíssima produção e isso pode ser um problema? Sim, pode ser um problema, foi o que eu falei, dependendo. Então, vamos supor, no caso do... É Joilson, né? Joilson, e é o caso também, deixa eu fazer o registro aqui, do nosso ouvinte, o Volnês. Ele também conta que trabalha de 8 à meia-noite, durante todo o dia, e ele trabalha, acho que acredito, com moto. Fala, Joilson, o Volnês. Tô nesses 90% aí, tá? Porque eu passo o dia inteiro no sol, tenho que estar passando filtro solar, porque eu trabalho com moto na rua. Então já saio de casa 8 horas da manhã, só chego em casa meia-noite. Passo muito tempo no sol, uso filtro solar, uso blusa de frio, porque não é mole não, tá? Até a luva tem que colocar. Depois dessa eu gostaria, ele falou a respeito de blusa de frio, eu gostaria, depois que a senhora respondesse ao Joilson, essa superdosagem, de fazer uma pergunta também relacionada à criança. Mas vamos lá. Então, o ideal dessas pessoas que têm uma superexposição solar é estar justamente medindo a questão da vitamina D, né? E com a proteção solar. Porque, como eu disse, se você tem uma alta dose de vitamina D, você pode ter náusea, você pode ter vômito. Aí você pensa uma pessoa assim... ouvi dizer que a vitamina D tira o cansaço. Se você pega uma pessoa como o Joilson, como é o Vonilson? Volnês e Joilson. Volnês e o Joilson. Fala assim, eu ouvi dizer que a vitamina D tira o cansaço. Aí vai ainda toma uma vitamina D, por exemplo. Por isso que é importante você não suplementar sozinho. Uhum. O ideal, no caso deles, é medir pra ver como é que tá. Porque como são pessoas que geralmente passam muito protetor solar, às vezes usam aquelas camisas que são, né, UVA, UVB,
para proteção solar, às vezes tem um chapéu, né? Então, às vezes são pessoas que até pode ser que esteja vitamina D, ok. Mas o ideal é você medir pra gente poder saber a que nível que está essa vitamina D. Provavelmente são pessoas que não precisem de uma suplementação e que a gente tem que ficar atento até essa exposição. E aí, a dermatologista também vai ficar atenta em questão dessa questão solar, né? De manchas, enfim. Eu tava comentando, Dani, criança, a gente vê muito pai e mãe, né? Vai pra praia, vai pra piscina. A criança vai pro sol e já coloca aquelas... Hoje eles vão com umas roupinhas, né? De frio. Justamente com essa proteção UVA, UVB. Ela também bloqueia, no caso, pra criança, essa questão da vitamina, né? Então, porque criança, o que acontece, né? Elas têm a pele mesmo, né? Uma pele muito mais sensível. Eles garantem, com relação dessas camisas, uma proteção de quase 99%, assim, né? Eles têm até chapéu que tampa essa região da nuca, que é uma região que às vezes a gente não presta muita atenção, questão de orelha, enfim. Mas a criança, você também precisa ficar atenta à questão da vitamina D, que são pessoas, né, que a gente tem um pouco mais de cuidado com relação à exposição. E tem que ver se também não há uma deficiência, enfim. Essa parte com relação à exposição, principalmente infantil, o ideal é a dermatologista, ela tá fazendo uma adequação aí dessa exposição. Maravilha, Dani. Maravilha. Olha, muito obrigada mais uma vez pelas dicas e até semana que vem. Obrigada, gente. Bom dia. Boa semana, Olha Dani. só, não, antes da gente se despedir, tem que falar que a partir dessa semana, a Dani também vai estar presente no ES 360. Então, essa conversa nossa aqui, talvez mais algumas coisinhas que ela queira colocar lá, ela vai passar a postar a partir de hoje e as pessoas também vão encontrar lá. Além disso, a gente tem que pedir para a Dani citar aqui as suas redes sociais. Quem tiver algum tema, algo que queira que a gente aborde aqui, mande pra Band, né, pra ler pros meninos, pra eles estarem... Que aí a gente pode também... da Band News aqui. Isso, que aí a gente pode também tá conversando, porque às vezes tem um tema importante, né, e a gente pode estar debatendo aqui. Meu Instagram é DRA, de doutora Dani Alencar. Meu site é danialencar.com.br e o meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E telefone para marcação de consultas é o 988025388. Repita. 988025388. Maravilha, gente. São 10 horas e 45 minutos. A gente vai para o intervalo.